Olá, eu sou o professor Manuel Nabais da Furriela, leciono Direito Internacional e nós vamos conversar aqui com vocês sobre essa matéria, né? Falar sobre Direito Internacional, as principais questões, os principais aspectos da prova da OAB. Como vocês sabem, é uma disciplina, um conteúdo que não faz muito tempo que a OAB cobra, faz somente alguns anos. Tradicionalmente, Direito Internacional não era coberto, não era exigido em provas da OAB e a partir de agora, então, a gente tem que cada vez se aprofundar mais nesse conhecimento. Bom, como que a gente vai começar aqui a falar com vocês sobre Direito Internacional? Primeiramente, conceituando o Direito Internacional. E para isso, a gente tem uma forma didática que vai ajudar vocês a entenderem melhor essa disciplina. É dividir o Direito Internacional em público, ou seja, Direito Internacional Público, e em Direito Internacional Privado. Então, essa divisão ajuda no entendimento da matéria. Direito Internacional Público, até pelo fato de você ter o público, né? Aí, acho que isso ajuda vocês bastante a identificar. Direito Internacional Público é o ramo do direito que vai regulamentar as relações jurídicas entre os sujeitos de direito internacional público. Regulamentar as relações jurídicas entre os sujeitos de direito internacional público. Mais para frente, né, nas nossas próximas aulas, a gente vai falar desses sujeitos de direito internacional público. Mas só para você começar a ter uma ideia do que é, o direito internacional público, então, vai regulamentar as questões jurídicas que envolvam os países, né, os estados. Expressão estados é melhor para a gente falar dos países, mas já imagina, principalmente os países. Tem outros sujeitos, principalmente os países entre si têm relações jurídicas e essas relações jurídicas demandam uma regulamentação, demandam, como qualquer relação, uma regulamentação. Então, direito internacional público é o ramo do direito que regulamenta as relações jurídicas entre os sujeitos de direito internacional público, principalmente entre os países. A gente começar com a ideia, depois a gente melhora isso aí. Direito internacional privado, falei para vocês que divide-se em público e privado. Direito internacional privado é o ramo do direito que regulamenta as relações jurídicas, dos particulares com elemento de conexão externo. Relações jurídicas dos particulares com elemento de conexão externo. Bom, quem são os particulares? Aquilo que não é público, obviamente, né? Que não envolve Estado, que não envolve governo, né? Então você vai ter quem? As pessoas físicas, né? Os indivíduos, a outra forma de tratar disso, e as pessoas jurídicas que não sejam, né, de direito internacional público, ou seja, que não sejam os países. Então o que você tem de pessoa jurídica? As empresas, as ONGs, tá? Tudo que seja particular, privado, né? E aí, o que você tem como elemento de conexão externa? Desse conceito que eu acabei de passar para você aí. Você tem que ter alguma coisa que vai fazer com que essa relação jurídica seja internacional. Porque senão, você não vai ter, né, nada a ver com a nossa matéria. Então, algo que seja internacional, que a gente chama aí elemento de conexão externo. Tá? Então, alguma coisa tem que fazer com que aquela relação seja internacional. Por exemplo, o que a gente pode colocar? Você pode ter, imaginando uma situação exemplificativa, duas empresas, duas pessoas jurídicas, uma domiciliada, né, estabelecida em um estado e outra em outro país, em outro estado. E elas estabelecem um contrato entre si. Bom, mas o que vai fazer com que seja internacional essa relação entre as duas empresas? O fato de uma estar em um país e a outra estar em outro país. E elas terem uma relação, né? Então aí, para a gente começar, direito internacional público, direito internacional privado. Bom, vamos aprofundar um pouco aí nessa parte da aula, um pouco as questões que envolvam direito internacional público, né? Bom, o que a gente encontra aí no transcorrer do tempo como os maiores desafios? O que é mais difícil, geralmente, para o estudante
para entender o que é direito internacional público. O maior desafio, por incrível que pareça, é entender a estrutura da matéria. Muita gente acaba se aprofundando em estudos mais avançados quando não sabe como funciona a matéria, a disciplina, né, de direito internacional público. O problema, gente, está no seguinte: a questão é que quando a gente imagina qualquer ramo do direito, a gente imagina uma estrutura de cima para baixo, né, de hierarquia, que não existe no direito internacional público. Isso que bagunça um pouco. E uma dica importante para vocês aí, tanto para questões da OAB, como para concurso, né, e mesmo outras provas nas quais essa matéria ela seja abordada. Você tem que entender como funciona. A gente vai fazer aqui um exercício com você. A gente vai mostrar para você que o raciocínio que você tem para as outras disciplinas, todas as outras matérias, direito do trabalho, direito previdenciário, tributário, penal, direito civil, todas as outras disciplinas, todas as outras matérias, elas têm uma estrutura interna, de direito interno, que imagina-se o quê? Uma hierarquia, ordens vindo de cima para baixo. Já vou falar um pouco para você vai entender o que eu estou dizendo. Mas, de qualquer forma, não dá para você analisar o direito internacional público da mesma forma como você analisa qualquer outro ramo do direito. Isso daí não funciona, não serve, tá certo? Porque daí que erra-se. E essa dica é importante porque, mesmo que caia alguma questão de direito internacional público na prova e você não lembre a resposta, se você entender a estrutura da matéria, você já consegue saber, ali olhando a prova, quais alternativas que não tem nenhum sentido. Você consegue excluir várias alternativas e às vezes chegar na resposta certa só por raciocinar adequadamente essa disciplina, essa matéria. Beleza? Então é dessa forma que a gente vai imaginar aqui. Mas vamos lá. Que exercício que a gente vai fazer? Para você entender direito internacional público, a gente primeiro vai negar que ele existe. Aliás, já caiu até prova da OAB, questões na prova da OAB dessa forma, tá? Diretamente envolvendo esse raciocínio que eu vou mostrar para vocês. E depois, a gente vai primeiro negar que existe, até interessante, né? Vai parecer que essa matéria não existe, né? Mas depois a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar as confirmações. Eu vou mostrar para você que você está achando ou é levado a crer que essa matéria, essa disciplina não existe, porque você está olhando ou raciocinando com olhos aí, com uma mentalidade de direito interno. Não serve. Para direito internacional público, você tem que imaginar de outra forma. E eu acho que até você já está sacando um pouco o que eu quero falar aqui. Por quê? Se é um ramo do direito que regulamenta as questões principalmente que envolvem os países, a relação dos países, né, dos estados nacionais, você já imagina que o direito interno de cada um desses países não serve para nada nessa relação. E você está correto. Tem que ser um ramo do direito que não vai ser o do direito interno, vai ser o que está acima dos países. Então aí você já consegue imaginar, né, que é diferente. Então não fica achando que é difícil, não. Só precisa entender o raciocínio, você entende melhor o estudo e principalmente aumenta as tuas chances de acertar respostas na prova. Tranquilo? Então vamos lá. O que você tem que colocar aí nas suas anotações? Você vai colocar negações. Negações. A gente vai negar, vai provar para você por A mais B que o direito internacional público não existe. Não existe com os olhos errados. É isso que a gente quer chegar aqui, o resultado é esse. Tranquilo? Vamos lá. Primeira negativa. Não há poder legislativo internacional. Não há de haver poder legislativo internacional. Ou seja, não há um poder legislativo editando normas para regulamentar as questões que envolvam os países, que envolvam os estados. Então isso não existe, né? Então é dessa forma que a gente vai imaginar. E não tem mesmo.
Por que você está falando que não tem? Porque você está procurando o que tem no direito interno. No direito interno a gente tem poder legislativo, ou no sistema jurídico interno, que vai editar normas, né, leis principalmente, para a gente cumprir. Leis de direito penal, trabalhista, né, ambiental, tudo que você possa, consumidor, que você possa imaginar. Tá? A gente tem isso internamente. No direito internacional público não tem. Por que não tem? Isso não existe esse poder legislativo acima dos países, tá? Fazendo o quê? Aí que eu quero entrar no ponto. Editando normas, leis. Não tem leis sendo editadas por um poder acima dos países para os países cumprirem. Para assim ser muito claro. Existe? Não. Olha só. Para aquele que quer negar que essa matéria existe, né? Para dizer que efetivamente não existe, está muito clara aí a situação. Veja só. Né? Se você não tem poder legislativo, não existe direito internacional público, porque não existem normas para os países cumprirem. Bom, raciocínio, né, errado, mas a gente vai mostrar depois. Mas tem legislativo? Não tem. Tem lei? Não tem. Tranquilo. Vamos continuar negando a existência dessa matéria, certo? Vamos lá. Segunda negativa. Não há poder judiciário. Né? Então você não tem poder judiciário acima dos países julgando-os. Não existe, tá? Poder judiciário, tá? Não tem, simplesmente não tem mesmo, tá? Bom, aí é um problema também, né? Veja só, você imagina o direito com o judiciário que está acima de todo mundo, e está mesmo, né? A sociedade se organizou dessa forma, acima de nós. E esse judiciário tem poder de julgar qualquer questão. Ele pode ser provocado a isso. Qualquer um pode mover um processo. Se vai ganhar a ação judicial é outra história. Agora ele está à disposição para julgar, para decidir. Bom, no direito internacional público não tem. Você não tem o poder judiciário acima dos países, gente. Com poder para julgar os países. Não existe isso. Ó, primeira negativa, lembra que eu falei? Não tem legislativo, tá? Ou seja, não tem ninguém criando lei para os países cumprirem. Então já não tem lei. Não tem judiciário. Ou seja, não tem um poder acima dos países para julgá-los. Olha só, isso raciocinando, comparando com o direito interno. Você fica buscando o que tem no direito interno jogando lá, dá nisso. Mas vamos continuar negando que esse exercício, você vai ver, vai ajudar bastante. Terceira negativa. Não há um poder acima dos países, né? Não existe esse poder acima dos países, tá? Para obrigá-los a cumprir seus compromissos. Obrigá-los a cumprir seus compromissos, a cumprir suas obrigações. Veja só. Os países não tem ninguém acima deles, gente, para nada. Esse é o raciocínio mais simples, tá? Inclusive não tem ninguém obrigando-os a cumprir. Então, se um país em específico, seja lá qual for, um estado, depois a gente vai melhorar essa linguagem de país, beleza? Mas agora tem que entender, não tem país, poder acima dos países para obrigar um país a cumprir uma obrigação, tá? Seja que obrigação for. Né? Então não existe isso. Bom, não tem lei, é o raciocínio final. Não tem judiciário e não tem um poder acima dos países. Olha só que problemão, né? Então, se você for raciocinar daí, a partir daí você acha que não existe mesmo direito internacional. Aí vem a questão na prova, você raciocinar dessa forma, bingo, vai errar. Vai errar porque não serve esse tipo de raciocínio. Eu estou falando de direito internacional público. Tá? No caso de direito internacional privado, é outra pegada em qualquer outra matéria, certo? Vamos lá. Colocou negações? Falou das três? Sim. Coloca aí confirmações. Confirmações. A gente vai fazer um contraponto para as negativas que eu acabei de dar para vocês, passar para vocês. Primeiro eu falei para vocês, não tem poder legislativo, portanto não tem lei. Opa, peraí. Né? Anota aí na confirmação.
Mas existem as normas internacionais. Mas existem as normas internacionais. Eu falei para você que não tinha lei, e não tem mesmo. Mas a lei é uma norma, não é? Então por que você está procurando a lei? Está procurando uma lei que vindo do legislativo, de um poder acima dos países, e isso não existe. Você está procurando um lugar errado. Esse é o ponto. Mas existem as normas internacionais. Criadas por quem, gente? Pelos próprios países. Mas existem as normas internacionais criadas pelos próprios países. Gente, veja só, o ponto está aqui. Não tem poder legislativo, isso não faz com que não tenha lei, mas isso não faz com que não tenha outro tipo de norma. Só que a normatização, ela vem no direito internacional público das próprias partes, dos próprios países. Tá? O que você vai continuar anotando aí? Ou seja, uma autorregulamentação. Autorregulamentação. Regulamentação horizontal. Por que é horizontal? Porque juridicamente, qualquer país do mundo que você queira escolher, o mundo tem mais de 200 países, não é? Você tem cada um desses países, juridicamente eles são todos iguais. Não tem ninguém acima deles. Então, a regulamentação, ela vem por normas que os próprios países vão criando, tá? Então, complementa aí a tua anotação. Principalmente os tratados. Principalmente os tratados. Então, é uma regulamentação que vem dos próprios países, ninguém acima deles, são os tratados principalmente. Então, não tem lei? Não tem. Você está procurando norma? Tem sim. Você só estava procurando no lugar errado. As normas, elas vêm dos próprios países, eles mesmos que se regulamentam. Tranquilo? Segunda negativa, né? Agora vamos na confirmação. Vamos bater nessa negativa. Falei para vocês que não tem poder judiciário. E não tem mesmo. Algo absoluto. Um poder acima dos países podendo julgá-los. Gente, não tem mesmo. Isso tem no nosso direito interno. Está acima de todo mundo. O poder judiciário brasileiro está acima de todos nós. Tem poder de tomar decisões e fazer cumprir as decisões a todo mundo que está aqui no Brasil. No direito internacional público, ou seja, no mundo que você imagina países principalmente, depois a gente vai falar de outras situações, né? Nesse mundo realmente você não vai ter o judiciário, tá? Então aí o que você vai colocar na confirmação, para bater essa negativa? Mas existem tribunais e organizações internacionais, mas existem tribunais e organizações internacionais criadas pelos próprios países, né, com poder de julgá-los, de tomar decisões. Então você não tem o judiciário algo amplo? Não tem mesmo. Só que você vai ter alguns tribunais internacionais e algumas organizações internacionais que elas vão poder tomar decisão, fazer, né, os países aceitarem as suas decisões. Podem julgar os países, tá? Anota alguns exemplos de organizações e tribunais internacionais com esse poder. Uma é muito famosa, Organização Mundial do Comércio, OMC. A OMC não pode julgar os países em questões de comércio, e não é alguém que julgue que a gente está procurando? Já achou aí uma saída. Você só estava procurando no lugar errado. Além disso, quais outros? A gente pode colocar aí também outro. Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, ela julga países. Tá? Então, mais uma prova. Você não tem algo amplo como o judiciário, mas você tem organizações e tribunais internacionais que julguem. E quem cria esses tribunais e organizações internacionais? Você vai colocar aí, criadas pelos próprios países, ou seja, pelos estados. Criadas pelos próprios países, ou seja, pelos estados. Então, eles aqui criam, né, essas organizações internacionais, esses tribunais internacionais. Tá? Então, aí,
a gente tem as negativas e as confirmações. Resumindo, como você tem que raciocinar direito internacional público? Existem normas? Sim. Quais são? Aquelas que os próprios países criam, principalmente os tratados. Tem quem possa julgar os estados, os países? Tem sim. Tribunais internacionais e organizações internacionais que eles mesmos criam. E ficou faltando uma última situação. Falei para vocês que não tem ninguém com poder acima. A terceira negativa, dá uma olhada aí. Não tem ninguém que possa obrigar um país a cumprir suas obrigações. Bom, não tem mesmo, porque não tem ninguém acima deles. Lembra que é tudo horizontal? Mas o que a gente vai ter aí? Né? Anota a terceira confirmação. Mas a comunidade internacional, os próprios países, podem se compor, mas a comunidade internacional, os próprios países, podem se compor, se organizar de forma a pressionar o Estado que está descumprindo suas obrigações, a cumpri-las, ou a cumpri-la, né, no caso. Veja só, qual que é a ideia, gente? Tem um país que não está cumprindo uma obrigação, tá? Ele teria que indenizar um outro país, vamos supor. Ele não está cumprindo. Ou ele está colocando em risco a segurança mundial. Tem muitos casos aí, né? A Coreia do Norte, por exemplo, tem armamento nuclear. Muitos países têm receio de um país ter esse tipo de armamento e usar contra um dos seus vizinhos, por exemplo. O que pode fazer o mundo? Você não tem nenhum poder acima da Coreia do Norte nem em relação aos outros. Pressionar. Tá? Se compõem e pressionam. Como essa pressão? Anota aí. A pressão pode ser exercida por embargos. A pressão pode ser exercida por embargos ou qualquer outro tipo de pressão, seja ela econômica ou qualquer outro tipo de pressão, seja ela econômica, política ou até mesmo militar, Então, o que se tem? Né? Você não tem ninguém acima dos países obrigando-os a cumprir nada, mas você tem os próprios outros países falando, não, peraí, a gente tem que tomar uma providência. Nem sempre tomam, né? Mas na verdade é o que a gente tem. É dessa forma que você tem que imaginar essa disciplina. Tranquilo? Então vamos continuar aí. Então a gente passou esse apanhadão. Essa parte é muito importante. Dá uma revisada até você entender, até ficar zerado. Até você entender efetivamente como funciona a matéria. Tá? Essa é uma dica que eu dou. E aí você continua no resto da matéria, você vai ver que fica muito mais fácil raciocinando aí por esses elementos. Continuando a disciplina, o que a gente vai falar agora? De fontes do direito internacional público. Fontes do direito internacional público. Voltando aí no início do teu curso universitário, quando você estava começando a faculdade, né? Você ouviu falar de fontes do direito. Né? Você deve lembrar, tinha uma listinha, né? Um rol de fontes. Se você puxar pela memória, você vai lembrar de algumas. A principal fonte do direito interno brasileiro é a lei. Né? E depois você tem outras, o costume e por aí vai. Tá? Se a gente pensar as fontes do direito interno. Aqui para o direito internacional público você também tem um rol. Tá? Anota aí da onde vem esse rol. O rol é composto das fontes de direito internacional público. O rol é composto pelo artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Bom, e aí vamos voltar para o básico. O que são fontes? Fontes são elementos utilizados pelos julgadores para tomar decisões.
utilizadas pelos julgadores para tomar decisões. Então vamos imaginar que você seja um juiz, tá? Para você tomar uma decisão, você precisa de elementos. Essas são as fontes, né? No caso do direito interno, eu já falei, a primeira coisa que você vai pegar é a lei. Então é um elemento, é uma fonte. E aí vem outras tantas. Agora vamos falar para você quais são as fontes do direito internacional público. Já disse para vocês onde está o rol, no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Primeira fonte, a gente não tem a lei, né? Lembra dessa? Falamos agora há pouco. Você tem que ter outra norma no lugar, você vai ter os tratados, isso aí, os tratados. Bom, os tratados, né, eles são normas internacionais, os tratados são normas internacionais elaboradas pelos próprios sujeitos de direito internacional público, normas internacionais elaboradas pelos sujeitos de direito internacional público para regulamentar suas relações. Para regulamentar suas relações. Bom, a gente vai depois falar bastante de tratados, viu, gente? Tem outras coisas para falar. Mas tratado como fonte, então o que, que ele é? É uma norma, né? Então quem vai julgar vai usar as fontes. Primeira fonte, vai pegar se tem tratado assinado por aquelas partes, por aqueles países em conflito, para ajudar quem está decidindo a julgar. Tranquilo? Segunda fonte, costumes internacionais. Costumes internacionais. É o mesmo conceito que você tem de costumes no direito brasileiro, tá? A única coisa é que aqui é internacional, mudam as partes. Mas o que são costumes internacionais? São práticas reiteradas, mantidas por sujeitos de direito internacional público, de forma reiterada, repetida, né? De forma repetida, e que faz com que elas o tenham como uma norma não escrita. Bom, então o que é o costume? É uma norma não escrita. Tá? É uma prática, por isso que chama costume, é uma prática, algo que se faz de uma forma repetida e que todo mundo que participa daquilo fala, olha, a gente não escreveu, mas como a gente tem feito sempre assim, para nós é uma norma. E aí tem que ser entre países, obviamente. Terceira fonte. Princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito. Por que são princípios? Aí vem a definição. Porque são preceitos elaborados pela comunidade internacional, para regulamentar suas relações. Bom, por exemplo, que exemplos que a gente tem de preceitos, né? Boa-fé nas relações internacionais, alto respeito à soberania. Um país não tem que respeitar a soberania do outro, né? Sobre o território, por exemplo, tem que respeitar. Então é um princípio isso, né? Princípio de que um país vai respeitar a soberania do outro. Tá? Você tem um outro conhecido também que é respeito à autodeterminação dos povos. Estou dando alguns exemplos. Respeito à autodeterminação dos povos. Autodeterminação dos povos seria o quê? Seria o respeito, não é? O entendimento de que cada país determina o seu destino, determina a forma como vai se organizar. Bom, o que mais que a gente tem de fontes? Você anotou aí tratados, costumes internacionais, preceitos, né, internacionais, princípios do direito, né? E tem também doutrina. Essa você já ouviu falar bastante, doutrina. O que é doutrina para a nossa matéria?
Doutrina são estudos elaborados por juristas, professores e demais estudiosos do direito, para regulamentar o seu entendimento sobre questões jurídicas. Bom, a doutrina o que é? Uma opinião, né, de um estudioso do direito, de um jurista, de um professor, sobre uma questão jurídica. A doutrina é apresentada em livros, artigos, pareceres, etc. Outra fonte importante é a jurisprudência. Obviamente, jurisprudência internacional. O que é a jurisprudência? Jurisprudência são decisões colegiadas, né? O que é colegiada, gente? Porque não é uma decisão que toma um juiz, né? É um grupo, é um tribunal. Decisões colegiadas sobre questões de direito internacional, e que podem ser utilizadas para auxiliar na decisão de questões semelhantes. Então, o que é a jurisprudência, na verdade? Você tem um caso concreto com você precisa tomar uma decisão sobre ele, e para te ajudar a tomar decisão, você pode pegar outras decisões que sejam sobre casos semelhantes àquele que você tem. Última fonte, equidade. O que é equidade? Equidade é interessante, né? Porque equidade é você decidir sem ter fontes que sirvam para você tomar a decisão. Equidade significa decidir com equilíbrio, por isso que vem equidade, decidir com equilíbrio e de forma justa uma questão jurídica. Bom, o juiz tem que decidir sempre. Se ele não vai ter nenhuma das outras fontes para tomar decisão, ele vai ter que tomar do mesmo jeito essa decisão, então ele tome com equidade, ele tome com equilíbrio. Essas são as fontes do direito internacional público, tá? Vamos agora passar para vocês um breve conceito. Na próxima aula a gente vai continuar essa disciplina de direito internacional e vamos desenvolver mais o conceito que eu vou falar agora. Falei para vocês bastante, né, de sujeitos de direito internacional público, então está na hora da gente falar disso. O que são sujeitos de direito internacional público? Outra parte da matéria, já falamos de fontes. Sujeitos de direito internacional público são as partes atuantes nesse ramo do direito. Então, todo o ramo do direito tem as partes, os agentes, as partes atuantes nesse ramo do direito. Então, é disso que a gente vai falar. Os principais sujeitos, a gente bateu bastante nisso, são os países. Mas a gente vai refinar essa ideia, tá, do que propriamente são países, vai usar expressões mais adequadas. Eu vim usando países para ajudar vocês nesse primeiro entendimento sobre a disciplina, mas aí a gente vai falar mais sobre isso. Bom, agradeço a atenção de vocês a esse primeiro módulo e a gente se vê na próxima aula.